Muito bem. Agora vamos calcular a corrente I3, como eu tinha falado antes, e a tensão de cada resistor. Vamos relembrar que a corrente I1, que é essa daqui, que é a nossa corrente de malha I1, ela passa por todo esse caminho aqui, ó. Ela compreende todo esse lugar, isso é importante saber. E a corrente I1, ela se divide aqui, ó. A corrente 1 tá vindo, tá? Vou trocar de cor. Corrente 1 tá vindo aqui, ó. Botar uma cor diferente, botar uma cor mais forte, verde. A corrente 1 tá vindo aqui. Melhor botar lá em cima. Corrente 1 tá vindo aqui. I1. E ela encontra um nó, que é esse negocinho pretinho aqui, ó. Um nó, relembrando, os que dividem correntes são os que são ou em esse formatinho aqui ou em formato de cruz. São os que dividem, tensão não, corrente. Porque vai vir uma corrente aqui, daí a corrente vai se dividir para cá, que vai se dividir para cá, que vai se dividir retamente, né? Vai se dividir para cá, vai se dividir uma parte para cá, aqui vai ter uma corrente aqui, daí ela vai se dividir para cá e finalmente vai se dividir para cá. Aqui acontece a mesma coisa, I1 vai se dividir em I3 e I2, que I2 a gente já calculou. O I3, ele compreende toda essa parte aqui, porque a corrente só vai até aqui. E depois essas correntes aqui, a I1 também se divide para cá, formando I2. E I2, que a gente já calculou, compreende todo esse lugar aqui que eu fiz a rotação. Perfeito? Então, I2 compreende todo esse lugar aqui, até o nozinho preto. Lembrando, só esses tipos de nós aqui dividem corrente. Nós desse tipo aqui, ó, vou fazer de novo, isso daqui vai ser importante para a próxima lei, que é a mais chata de todas. Que eu vou ter que fazer mais de um vídeo, porque senão vai ficar complicadinho. Mas não é possível. Aqui, isso aqui é um nó também, mas podem ver que aqui não se divide corrente. Aqui, a corrente 1, ela entra por aqui e sai por aqui. Não tem uma ramificação para ela sair para outro lugar. Ela só tem um sentido possível, uma direção possível. Ela só tem uma direção possível. Ela só pode ir para cá. Só pode ir para a direita aqui. Ela não pode ir para cá, ou sei lá, ir para baixo, não. Porque esse nó não é um nó que divide corrente. Entendido isso? Bem, isso aí é bem básico, só reforçando. Tá. E agora como é que a gente calcula I3? Bem, anotem isso. Quando se tem um resistor que está entre duas malhas, ou seja, o resistor R3 aqui, ó, está entre a malha 1, M1, e a malha 2, a corrente que passa para o resistor vai ser um menos o outro. Não importa se pode ser I2 menos I1 ou I1 menos I2, não importa. Eu só quero o módulo desse valor, por enquanto. Tá? Então é só fazer I1 menos I2 ou I2 menos I1 e, por enquanto, o valor positivo, bota o valor positivo. Só vai botar o valor negativo ou com sinal se o professor pedir, que ele indica isso quando ele quer. Geralmente os professores indicam. Botar I3 aqui, ó. I3 vai ser I1 menos I2, ou I2 menos I1. Por quê? Porque aqui pode dar com sinal, aqui às vezes pode dar menos, aqui pode dar mais. Daí, tanto I1 menos I2 quanto I2 menos I1, com a regra de sinais ali, sempre vai dar o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, vocês fazerem I1 menos I2, I2 menos I1, é porque vocês fizeram alguma coisa errada. I1, I2.
Mas nesse caso aqui os dois valores deram positivos. Mas pode acontecer de I1 ou I2 derem negativos ou os dois negativos. É muito comum acontecer. Aqui foi um caso que eu peguei do exemplo do livro, só introdutório. Então, I1 menos I2 é 1 menos 2. 1 menos 1. E 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Vamos conferir isso aqui no nosso simulador, que é o valor de R3, é o mesmo circuito de antes, eu só botei os amperímetros aqui para medir corrente. Vou dar um play, 0. Podem ver se eu botar aqui também, ó. Vou botar a bateria um pouquinho mais para baixo para eu conseguir botar outro amperímetro aqui. Amperímetro. Está aqui. Está aqui o amperímetro. Ah, vou botar mais para baixo essa porcaria. Agora vai. Podem ver que é 0 também. Mesma coisa com o I1 aqui. E I2. Mesma coisa. 1. Ignorem esse sinal por enquanto. Ignorem esse sinal. Aqui só tá menos porque eu botei o terminal positivo no menos aqui. É para dar menos mesmo, porque eu botei a polaridade inversa, mas não se preocupem com isso. E aqui é a mesma coisa, tem que dar 1 em qualquer lugar que eu botar o meu amperímetro. Ó, 1. Mesma coisa. E deu negativo porque eu botei na polaridade negativa aqui da bateria. Então, mostrando que o que a gente calculou e que eu falei para vocês está certo. Eu não estou inventando nada da minha cabeça. Isso aqui é só a física dos circuitos, tá? Agora vamos calcular a tensão de cada um dos resistores. Eu vou tirar aqui para não poluir muito. Deixar só os essenciais aqui. Vamos calcular a tensão de cada um desses resistores. VR1, VR3, VR2, VR4. Tá? Vou voltar lá para a folha. Vamos calcular a tensão de cada um. Lembrando que para calcular a tensão usamos essa fórmula aqui, a lei de Ohm, em que V é igual a R vezes I. Vamos calcular aqui o VR1, que é de 5 ohms. VR1, tensão no resistor 1. Qual é o valor da resistência lá em ohms? Ah, R1 é 5, tá bom? Vamos botar o 5 lá então. Vamos botar o 5 lá. Multiplicação. Qual é o valor da corrente aqui? O valor da corrente. Bah, se vendo aqui na folhinha de novo, que eu escrevi, vai ser o valor de I1 que a gente calculou. Olha aqui, porque tá tudo em azul. R1 tá na parte azul que compreende I1. Então, botamos ali o valor de I1. Tá aqui até embaixo para auxiliar. I1. 5 vezes 1 é igual a 5 volts, porque estamos calculando tensão. Agora vamos botar o voltímetro aqui para nos certificar que a gente está calculando certo. E provavelmente vai dar com o sinal inverso também. Igual. 5 volts. Acertamos o nosso valor. Agora vamos calcular o valor de VR3 aqui, ó. Reparem, é sempre a corrente que passa aonde está o resistor. Por isso que é bom ter essa noção das correntes. Ok?
VR3 só passa a corrente... Qual a corrente? I3. Só passa a corrente I3 nele. I3, nós já sabemos que é 0, nós calculamos aqui em cima. Aqui, ó, nós calculamos aqui, sabemos que é 0. Então, vamos calcular aqui VR3. Perdão. Dez vezes 0. 10, que é o valor da resistência, em ohms, e 0. Qualquer número vezes 0 é 0. 0 volts. E 0 não tem unidade, né? Mas eu botei ali para ser didático, ó. 0 volts. Agora vamos calcular desses caras aqui. Quem é que passa... Qual é a corrente que passa aqui? Ah, I2. I2 passa por esses dois caras aqui, ó. Por 5 e 4. Ah, I2 passa por eles. Tá em rosa aqui, ó. Vamos calcular. Quais são os nomes deles? VR2, VR4. VR2 e VR4. Já botar o valor da corrente aqui, que a gente já calculou, que é 1, que é o valor de 2. 1 ampere, 1 ampere. E vamos pegar os valores das resistências. 6 e 4. 6 e 4. Aqui dá 6 volts. E aqui dá 4 volts. 4 Alexander voltas. Agora, repare uma coisa. Repare. Esses resistores aqui, eles estão em série, porque a corrente que passa neles é a mesma. A corrente que passa neles é I2. Esses resistores aqui, R1 e R3, não estão em série, porque em R1 passa I1 e R3 passa I3. Mas esses resistores aqui estão, porque a corrente que passa neles é a mesma. Então, nós podemos somar eles. Podemos somar, fazer um VR beta. Só para mostrar um negócio. Podemos somar 6 com 4 é 10. A corrente não muda. Nós fizemos agora um resistor. O resistor de 6 e 4 virou isso daqui agora, ó. Virou um resistor equivalente de 10 ohms. É um resistor equivalente. Quando a gente soma, a gente chama que é resistor equivalente, geralmente, ou resistência. Algumas bibliografias usam essa nomenclatura. Agora, mesma coisa, dá 10 volts. E reparem que esses valores aqui somados também dão 10 volts. Para mostrar que é algo linear. E isso é uma técnica... Isso daqui é uma técnica que é usada muitas vezes para simplificar circuitos. Se tiver coisas em série ou em paralelo, se tivesse um resistor em paralelo aqui, ó, se tivesse um resistor em paralelo, a gente poderia só assim, ó, por exemplo. Se tivesse um resistor assim com eles, e não, nenhum resistor aqui onde está o lapisinho, ó, nenhum resistor onde está o lapisinho e nenhum resistor onde está o lapisinho aqui, a gente poderia fazer o paralelo entre 4 e 10. Que daí era só uma conta mais simples. E a gente poderia simplificar os cálculos de 3 malhas, 1, 2, 3, ia passar para 2 malhas. E daí era só voltar atrás para calcular os valores que a gente queria, no caso. Agora, outra coisa muito legal. Muito legal. Reparem.
Aqui vai ser meio difícil de ver. Porque tem 2 baterias. Mas geralmente, essas baterias aqui, pela nossa análise do cálculo, elas se subtraem. Ó. A gente fez 10 menos 5, 10 menos 15 deu 15, 10 menos 15 deu 5 volts. Olha aqui, ó. 10 menos 5 deu 15 volts. 10 menos 15 volts deu 5 volts. Correto? Vou voltar lá pra cima, ó. Aqui que a gente fez isso. Menos 15 mais 10 deu 5 volts. Quer dizer que a tensão total nesse lugar aqui, nessa malha, vai ser 5 volts. Como que a gente verifica isso? A soma da tensão dos resistores da malha tem que dar 5 volts. Isso sempre vai acontecer. E como é que a gente verifica isso? Aqui deu 5 volts. Aqui deu 0. A tensão sobre os resistores tem que dar o valor da fonte de tensão da malha. Como elas estão se subtraindo, 15 menos 10, 5 volts. E aqui, ó, 5 volts. Aqui dá para ver melhor, porque só tem uma bateria. A soma das tensões dos resistores tem que dar igual à tensão da fonte. Aqui, como só tem uma fonte, e a fonte está para essa malha aqui, a soma desses carinhas aqui tem que dar 10 volts. Tá? E a gente nem conferiu antes da 10 volts. Vamos fazer isso aqui para mostrar que isso é uma lei. Isso é uma lei, ó. Isso é uma lei. Isso sempre tem que acontecer. Eu só vi um caso de um circuito muito específico em que isso não acontece, mas geralmente isso também é uma prova real que eu estou fazendo para vocês poderem conferir o circuito de vocês, se vocês fizeram certo. Aqui, a tensão da malha vai ser 10 volts, porque a bateria de 10 volts está contribuindo para essa malha aqui. Perfeito? Vamos dar o play aqui. Ó, 6 mais 4. 6 mais 4 quanto é que é? 10. E aqui não, esse sinal não importa. Esse sinal é porque eu botei a polaridade errada. Esse sinal não importa, tá? Nunca vai acontecer deles se subtraírem. É sempre uma soma de módulos de números positivos. Não vai acontecer deles se subtraírem. Ou seja, a soma da tensão sobre os resistores de uma malha tem que dar igual à tensão da fonte. Como essa malha só tem contribuição da fonte de 10, então a tensão sobre os resistores vai ser 10. Agora vamos fingir que, para melhor visualização, que essa bateria aqui não existe. O circuito muda. Agora a gente vai ver outro comportamento. Agora, a soma das tensões de R1 e R3 vai ter que dar 15 volts. Perfeito? Perfeito. 7,50 com 7,50, quanto é que é? 15. 14 mais 14 mais 0,505. 15 volts. A soma da queda de tensão dos resistores tem que dar a igual à tensão da fonte. E isso se mostrou realidade. E aqui como é que fica? Bem, como a gente tem um resistor aqui, esse resistor ele se torna meio que uma fonte, porque ele tem uma queda de tensão sobre ele. Então, a queda de tensão desse resistor vai ser meio que a fonte para essa malha 2 aqui, ó, para toda essa malha 2. Isso vira que nem uma fonte. É porque é o resistor de R3 que está fornecendo tensão para essa malha agora. Ou seja, a soma da queda de tensão dos resistores, não sei como é que tira isso, R2 e R3 tem que dar 7,50. 4,50 mais 3, 7,50. Aqui, ó, a soma desses caras dá R3, que virou a fonte porque está alimentando, digamos assim, a malha como se fosse uma fonte de tensão. Perfeito? E é isso. Calculamos todos os valores, podemos calcular a potência deles, mas vou deixar isso daí para uma outra aula.
Já calculamos todos os valores que foram propostos. Apresentei isso, que é uma provinha real. Só não pode errar os valores, senão isso vai acontecer se vocês somarem todos os valores errados de resistência e somarem eles e fizerem a matriz correta. Pode ser que vocês achem isso também. Pode ser que essa lei aqui das quedas de tensões dê certo. Porque no fim vocês estão adicionando um resistor que não existe. Então isso vai acontecer também. Mas se vocês fizerem um erro muito esdrúxulo por aqui, por essa prova real, que vocês fizerem no lápis e caneta sem simulador, dá para achar erros que vocês erraram. Isso aqui é como uma prova real intermediária. Perfeito? Já calculamos os valores aqui. Botamos unidades neles, botamos unidades. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado.